O que é essencial? Nunca se falou tanto sobre isso. Ter um propósito é essencial? E os relacionamentos são essenciais? Será que ter os papéis bem definidos é essencial? E o valor da dependência é um valor essencial? Mas e quanto à igreja? A igreja é essencial? Família essencial. É essencial que você não perca essa série. Todos os domingos de maio, às 10 da manhã, no nosso canal, youtube.com/cpvinhedo. Eu estava pensando ali, adorando a Deus, e toda essa semana meditando sobre família, né? Na verdade, todo esse mês. E eu falei assim, nossa, eu preciso fazer uma correção na minha teologia. Porque eu sempre ensinei, né, assim, à medida que a gente vai ensinando e conhecendo mais da Bíblia, mas antes eu sempre ensinava e falava que a adoção, que é uma doutrina central nas Escrituras, era algo que Deus não precisava fazer. Eu sempre falava assim, bom, Deus nos salvou e Ele não precisava ter nos adotado como filhos, né? Ele poderia só ter nos salvado e já estaria de bom tamanho. Olhando do ponto de vista nosso, de fato, a gente pode falar isso e falar, bom, não precisava mesmo, né? Só a salvação já é muito, né? Mas olhando do ponto de vista de Deus, eu preciso fazer a correção, porque sempre foi do propósito de Deus que nós fizéssemos parte da família dele. Sempre foi. Ele sempre quis nos ter como filhos. Então, essa é a minha correção, porque antes eu falava ao contrário. Desde o princípio, Deus teve como propósito nós sermos parte da sua família e desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Ele. Para isso que você foi criado, é para isso que nós fomos criados. A família de Deus é a igreja. A família de Deus é a igreja, não tem outra forma de colocar isso. E uma grande parte das pessoas, infelizmente, não entende isso, que família de Deus é a igreja. Família de Deus é a igreja. A visão mais comum que se tem da igreja por aí, se você perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre igreja, inclusive tem um videozinho no YouTube que você pode pesquisar, eu já passei algumas vezes. Se você colocar lá o que é a igreja, vai aparecer esse vídeo, é um dos primeiros que aparece, sobre as pessoas falando o que elas acham sobre a igreja. E a visão mais comum que se tem da igreja é um lugar, um grupo de pessoas que existe para satisfazer as expectativas próprias. A maioria das pessoas enxergam a igreja como esse lugar onde eu vou para ser abençoado, onde eu vou para receber algo de Deus, algo especial de Deus, onde eu vou para conseguir vencer as lutas da vida, para vencer as tribulações da vida, para que Deus abençoe o meu filho. Enfim, a gente está sempre indo à igreja ou pensando na igreja como algo para receber. Isso passa pela mente de todo cristão em algum momento. Tá? Então a gente tem as nossas expectativas sobre a igreja. Agora, eu quero que você preste bastante atenção nisso. O problema em si não é ter expectativa. Não é errado você ter expectativa quanto à família de Deus e quanto a Deus. É bom ter expectativas em relação a Deus e à igreja. O problema é quando a expectativa foge do propósito para o qual a igreja existe. Aí começa a ter problema. Deus criou a igreja, Deus escolheu a igreja, Ele formou a igreja sempre esteve no coração dele com um propósito. Quando nós começamos a colocar os nossos desejos egoístas como propósito central, sendo que Deus não fez isso, aí a gente começa a ter problema. É muito interessante porque as expectativas que nós colocamos muitas vezes, elas são moldadas pelas expectativas do mundo. São expectativas que não são naturais de um filho de Deus. Elas são expectativas do mundo. Como, por exemplo, enriquecer, né? Uma expectativa do mundo. Expectativa que a gente vê muito na Bíblia. Porque nós seguimos o padrão de Jesus. E a riqueza de Jesus ela não era terrena, ela era espiritual. Então, quando eu vou à igreja esperando receber 7 vezes mais, essa expectativa não tem nada a ver com o que Deus tem para a igreja. Então,
por algum tempo, né, e isso vale para todo mundo, talvez você até chegou na igreja, lá no início, sabe, da conversão. O povo chama isso de primeiro amor, né? Quando você conhece a Jesus e aí seu coração queima, ou então você teve em algum momento da sua vida um encontro especial com Deus. É engraçado que eu e a minha esposa, a gente sempre sonha com acampamento, né? A gente não está tendo acampamento, mas a gente sempre sonha que a gente está no acampamento, e aí a igreja está lá, a gente sonha com vocês, e é engraçado que eu sonho isso, ela sonha isso. Isso mostra que esses momentos são momentos que marcam a nossa vida, e talvez você cresceu na igreja e um acampamento marcou, você teve um encontro com Deus lá, e aí o seu foco na família de Deus estava correto, você entendendo os propósitos de Deus, mas passou o tempo, se perdeu. Você começou a enxergar a igreja de uma forma diferente, e isso precisa ser recuperado, isso precisa ser resgatado. E esse mês todo, né, esse mês de maio, nós falamos sobre família, sobre a essência da família, e hoje nós vamos falar sobre a essência da igreja, dentro desse contexto de família. E é importante você entender uma coisa, que eu já falei aqui esse mês, mas alguns domingos atrás, mas eu vou repetir. A família, a igreja, aliás, ela nasce na família. Tá? A igreja nasce no contexto de família. Deus criou a igreja com Adão e Eva. Então é muito importante a gente ter noção disso, porque às vezes a gente tem expectativas desse lugar, né, seja presencial, ou seja a igreja em movimento no mundo, que não tem nada a ver com a nossa vida familiar. Então, eu quero mais da presença de Deus, eu preciso desejar isso na minha família. Eu quero que a liderança da igreja seja de tal forma, né? A gente tem as expectativas sobre a liderança da igreja. Você, papai, é líder na sua família, você é sacerdote do lar, você, mamãe, também está numa posição de liderança. A Bíblia fala que a mulher sabe edifica o lar. Então eu estou falando isso porque é importante a gente ter essa noção de que a igreja começa na família. Ela começa na família e não o contrário. A Bíblia Sagrada, em Romanos 12, ela nos ajuda a entender e a resgatar essa essência da igreja, né? A essência da igreja como família de Deus. E o Espírito Santo nos mostra nesse capítulo algumas condições para que a igreja seja essencial na nossa vida. São condições que, se elas não existirem, aos poucos a igreja vai ficando em segundo plano, terceiro, quarto, e aí ela some de vista e a gente começa a frequentar a igreja só como um lugar de fazer amigos, um lugar gostoso, de ouvir uma palavra legal, mas não é essa coisa essencial para a gente, né? Então, Romanos, capítulo 12, você pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai meditar nesse capítulo hoje. E a primeira coisa que nós vemos no início do capítulo é que a igreja só será essencial para mim quando Deus for essencial. A igreja só será essencial na sua vida, na sua família, se Deus for essencial na sua vida e na sua família. Se você chegar em qualquer pessoa, se você parar alguém na rua, eu já fiz isso algumas vezes, né? E aí você começa a conversar com a pessoa e fala assim, qual que é a prioridade da sua vida? O que é a coisa mais importante da sua vida? É engraçado que às vezes a gente nem pergunta e as pessoas falam, não, Deus é o primeiro lugar da minha vida, Deus ocupa o lugar essencial, né? Ele em primeiro lugar. Às vezes a gente até faz aquela hierarquia, né, de Deus, depois a família e depois o resto, né? A igreja, enfim, cada um faz aí suas categorias. E o pastor Ricardo já ensinou isso aqui, que é primeiro Deus e depois vem o demais. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, infelizmente, essa não é uma realidade. É algo que a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, da boca para fora, porque na vida dela, a gente não percebe que Deus de fato é o primeiro lugar. Não percebe que Deus é essencial. Então é muito fácil a gente falar, mas Paulo mostra aqui para a gente o que é Deus ser essencial na nossa vida. Né? Quando nós olhamos as instruções que ele nos dá aqui, na verdade ele está dando essas instruções para a igreja que estava lá em Roma. Nós vemos que para
para Deus ser essencial na nossa vida, nós precisamos oferecer um culto racional a Deus, um culto inteligente a Ele. E isso envolve todo o nosso ser. Paulo diz no versículo 1, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional de vocês. Assim como Cristo se ofereceu a nós como um sacrifício, é por causa do sacrifício dele que nós somos salvos, nós fomos resgatados do pecado, nós também devemos nos oferecer em sacrifício vivo e agradável a Deus. E isso envolve todo o nosso ser, isso envolve o nosso corpo. E é interessante pensar no corpo aqui, porque eu queria trazer um entendimento para você sobre isso. Tem um teólogo, pastor, chamado John Stott, que ele diz assim, comentando sobre esse texto: nenhum culto é agradável a Deus, ou nenhum culto é racional, quando é unicamente interior, abstrato e místico. A nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo. Colocando em palavras mais simples para a gente, no Brasil, a gente tem uma cultura mística, né? Não é só no Brasil, mas a gente tem esse negócio mais místico. Então, a gente acaba mistificando o domingo e algumas coisas. E o nosso culto a Deus, ele começa a passar muito por essa esfera mística, espiritual, e a gente faz essa separação de material e espiritual, e aí parece que algumas coisas elas não são mais espirituais. Estar presente no domingo no templo, ou agora na frente da televisão, do celular, do computador assistindo o culto, é espiritual, é uma experiência diferente. Mas estar no meu trabalho não é uma coisa assim tão de Deus e tão mística. Estar talvez numa reunião de oração é um momento místico e aquela coisa sobrenatural, mas estar fazendo uma faculdade ou estudando numa escola não é uma coisa assim tão para Deus. A gente começa a fazer essas divisões. Só que esse versículo ele diz para a gente que o culto a Deus não tem nada a ver com isso. Porque quando você adora a Deus com todo o seu ser, com o seu corpo vai e te leva para os lugares, né? Todo lugar, no seu trabalho, estudo, casa, família, é você estar ali adorando a Deus por inteiro, completo, o tempo todo. Ele diz ainda, John Stott comentando sobre esse texto, ele diz ainda o seguinte: os nossos pés, né, se isso acontecer, se eu tiver essa compreensão, os nossos pés andarão nos caminhos de Deus, os nossos lábios falarão a verdade e divulgarão o Evangelho, as nossas línguas serão cura, as nossas mãos erguerão os abatidos com a mesma naturalidade com que desempenham outras tarefas mundanas, né, ou consideradas mundanas, como cozinhar, limpar, digitar e consertar. Os nossos braços abraçarão os solitários e rejeitados, e os nossos ouvidos ouvirão o clamor dos desesperados, e os nossos olhos voltar-se-ão para Deus com paciência e humildade. A gente está vivendo um momento que isso aqui precisa ser muito, muito verdade na nossa vida. Quantos de vocês ficaram talvez meses ou estão meses sem poder se reunir no templo, né? Algumas pessoas estão aqui, mas tem muita gente que faz muito tempo que não está no templo. E como que fica o culto a Deus? Como que fica a minha postura para com Deus? Sabe por que a igreja tem deixado de ser essencial para muitas famílias e para muitas pessoas? Porque a triste realidade é que Deus não tem sido essencial para elas. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós oferecemos o nosso culto diário a Deus, e a nossa vida é o culto, mostra se Deus é essencial para a gente ou não. Infelizmente, muitas vezes o nosso culto só acontece uma vez por semana e ele tem uma duração de 2 horas, e se passar de 2 horas, eu vou tentar hoje ser breve, mas se passar de 2 horas a gente já fica meio bravo, né? Nós não entendemos que a nossa vida precisa ser um culto constante a Deus. Culto constante. E o apóstolo Paulo, logo em seguida, no versículo 2, ele mostra para a gente por que muitas vezes Deus não é essencial na nossa vida e a gente não consegue oferecer esse culto a Deus. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos tornamos seguidores dele, a nossa mente começa a ser transformada. Essa transformação, ela acontece por uma ação do Espírito Santo e ela acontece através da palavra de Deus. À medida que você se expõe à palavra de Deus, à medida que você procura ter uma vida de intimidade com Deus, você vai sendo transformado conforme a imagem de Jesus. Agora, a palavra no original aqui, essa palavra que diz, que nós somos transformados, na verdade, no original ela diz assim, sede transformados, é uma ordem, ou sejam transformados, só que ela está em voz passiva. É um imperativo, uma ordem, mas nos coloca como aqueles que são transformados, como objetivo. Mas quem opera essa mudança é Deus, através do Espírito Santo, através da palavra. Mas é interessante pensar nisso, porque esse texto ele dá para a gente uma ideia de que nós podemos atrapalhar esse processo. A gente pode atrapalhar esse processo. Eu sei que tem umas pessoas que não concordam muito com isso, mas é o que o texto está dizendo, porque senão Paulo não ia estar aqui dando uma ordem para que a gente se deixe ser transformado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Como que a gente atrapalha essa transformação? Quando a gente, em vez de se amoldar ao que o Espírito Santo está fazendo em nós, que é o molde de Cristo, é a palavra, a gente começa a se amoldar ao mundo. E se Paulo não achasse, ou se o Espírito não tivesse convencido ele de que isso é possível, a gente atrapalhar, ele não teria dado essa ordem aqui. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja, para os romanos, é uma igreja lá em Roma, igreja de Roma, e ele está falando para pessoas que creem em Jesus, que é possível elas atrapalharem essa transformação quando elas se amoldam ao mundo. Quando elas tomam a forma do mundo. Eu gosto dessa imagem, porque imagina aí a água ou a gelatina. Eu pensei na gelatina primeiro. Quando ela está molinha ali, você coloca ela no molde e ela toma a forma que o molde tem. Então, se você quer fazer gelatina de estrelinha, de coraçãozinho para as crianças, você vai lá, coloca e espera ela toma a forma do molde. É isso que Paulo está falando, que a gente é meio mole assim, sabe? E às vezes a gente cai no molde errado e vira uma coisa que não é para ser. O resultado final tem que ser Cristo, não o mundo ou qualquer coisa que tem no mundo. Se Paulo, como eu disse, está dando essa ordem, é porque existe essa possibilidade. Agora, eu quero que você preste muita atenção nisso. O padrão de Deus, o padrão do mundo e o padrão de Deus propõem para você algumas coisas. O padrão do mundo propõe para você o seguinte: viva de acordo com as suas regras, viva de acordo com a sua vontade, e você vai ver como que isso é bom. Viva do jeito que você quiser e você vai perceber que isso é bom, perfeito e agradável. Esse é o padrão do mundo. O padrão de Deus propõe para você que você viva de acordo com o molde de Cristo, de acordo com a vontade de Deus, e deixe a sua mente ser transformada, e então você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O padrão do mundo tem como objetivo o eu. O essencial é o eu. O padrão de Deus tem como essência o próprio Deus, o Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, se Deus não for essencial na nossa vida, a igreja deixará de ser essencial. Se Deus não for essencial, tudo que vem de Deus começa a deixar de ser essencial também. A gente começa a colocar as nossas prioridades, a gente começa a colocar os nossos desejos em primeiro lugar, e aí dá problema, na família, na nossa vida pessoal, enfim. Então, para que a igreja seja essencial, primeiro, Deus precisa ser essencial, mas tem outra coisa que Paulo nos ensina aqui que precisa ser essencial na nossa vida para que a igreja seja essencial, e é os irmãos. Dá uma olhadinha aí para o seu lado, essa pessoa que está do seu lado, ela precisa ser essencial na sua vida. Para nós entendermos o valor que os nossos irmãos têm, nós precisamos ter uma noção correta do nosso próprio valor. Por isso que Paulo diz assim no versículo 3. Pela graça que me foi dada, eu digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Isso aqui está em sintonia com o ensino de Jesus, né? Quando ele diz que nós precisamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E aqui Paulo coloca isso de uma forma até mais clara. Tenha sobre você um pensamento equilibrado, não alto demais, não elevado demais. Muitos dos problemas que acontecem na igreja, e tem muita gente chateado, revoltado com a igreja, porque tem um conceito de si mesmo elevado, acima do que deveria ser. E aí, o resultado são chateações, discussões, brigas, desentendimentos, frustrações, porque muitas vezes o conceito que a pessoa tem de si mesmo não é equilibrado, mas é alto demais. Isso, novamente, tem a ver com o padrão do mundo. A cultura, né, que nos rodeia, ela é marcada pela influência do marketing e do consumismo, que diz que o cliente tem a razão. Quem que é o cliente? É você. Você tem a razão, é você que manda. A loja, o shopping e tudo precisa se curvar aos seus joelhos e fazer a sua vontade. As redes sociais, elas trouxeram isso à tona de uma maneira ainda mais forte, porque nas redes sociais você é tudo, você é um médico especialista que sabe tudo sobre coração, sobre pulmão e qualquer coisa, e coronavírus então nem se fala. Você fez parece até que a pessoa que escreve lá, ela fez o teste lá para saber, eu esqueci agora, que a eficiência da vacina. Porque as pessoas defendem como se elas tivessem feito o teste. Não, eu tenho certeza que é isso. As redes sociais nos colocam em posições de coisas que a gente nem é, engenheiro, né? Político, então, nem se fala. E aí a gente carrega esse ar de eu sou, eu posso, eu consigo, né? E aí a gente começa a ter essa visão de nós mesmos, uma visão muito acima da visão equilibrada. Muito acima. Então, no reino de Deus, nós somos instruídos a ter um conceito equilibrado de nós mesmos. E isso significa que eu não vou me ver como melhor do que ninguém. A minha opinião não vale mais do que a opinião de ninguém. O que vale é a palavra de Deus. Ela que define. Outra característica desse presente século é que as pessoas são extremamente machucadas, né? A gente está falando de equilíbrio, então não pode ser muito para cima e não pode ser muito para baixo. E a gente percebe que qualquer coisa dói. Qualquer coisa é motivo para reclamar, para criticar, para se sentir ofendido. O conceito de equilíbrio é nós termos consciência de quem nós somos em Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus. A nossa identidade em Jesus, aquilo que Ele conquistou para nós como filhos de Deus. E quando a gente chega diante de Deus, eu não sei se você sente a mesma coisa que eu, mas eu me sinto pequeno ao mesmo tempo, porque eu estou diante do Deus Criador, eu estou diante daquele que fez tudo. Se Ele fizer assim, minha vida desaparece. Ele conhece tudo de mim, todos os meus dias, antes mesmo de eu existir, Ele já sabia de tudo. Ele sabe de todos os meus acertos, todos os meus pecados, Ele sabe das minhas motivações, Ele me conhece por inteiro. E eu, quando chego diante de Deus, eu me assombro. Eu estava conversando com o pastor Ricardo aqui antes do culto começar, e a gente estava falando sobre as coisas que Deus faz, e às vezes assusta a gente o que Deus faz, porque é tremendo. Ele é esse ser incrível. Então eu me sinto pequeno, mas ao mesmo tempo eu me sinto grande. Porque eu sei o que Jesus fez por mim, o que Ele conquistou por mim. E que Deus sempre quis que eu fizesse parte da família dEle. E eu me sinto amado, eu me sinto acolhido, eu me sinto abraçado, eu me sinto parte da família dEle. Eu me sinto amigo de Jesus, eu posso falar com Ele como eu falo com um amigo. Essa mistura é nada mais do que um equilíbrio. E quando eu vou lidar com os meus irmãos, eu tenho que lembrar disso. Eu não sou melhor, mas eu também não sou pior, nós somos iguais. Paulo vai trazer isso para a gente, vai explicar melhor isso para a gente a partir do versículo 4, quando ele diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se alguém tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo usa muito essa imagem do corpo, né, do corpo humano, para falar a respeito da unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele compara a igreja, a família de Deus, com o corpo. E aí, em Coríntios, é interessante porque Paulo, falando sobre a mesma coisa, ele diz que até os membros do nosso corpo, que parece que são insignificantes, eles têm uma importância tremenda. Eles são importantes para o corpo. Nenhum membro do corpo é desprezível. Todos têm uma importância, mas desempenham funções diferentes. Então, ninguém no corpo é mais importante. Nenhum irmão é melhor ou pior. Nós somos iguais. Não idênticos, né? Cópias idênticas. Nós temos as nossas particularidades. Eu gosto muito de reparar como que Paulo sempre junta essa questão da unidade com a diversidade no corpo, e ele fala muito dessa questão dos dons. Sempre ele fala que na igreja existem diferentes dons, e isso deixa claro que no corpo de Cristo nós precisamos servir uns aos outros com os presentes que nós recebemos de Deus. Eu gosto de usar a palavra presente porque quando a gente fala dom, é aquela coisa, né? Fica parecendo um negócio muito místico. Nossa, eu não tenho nenhum dom, eu não sei profetizar. Pensa em presente. Deus te dá presente constantemente na sua vida. Você experimenta desses presentes, você recebe presentes. Como que você pode servir os seus irmãos com esses presentes que Deus te dá? Como que você pode servir o próximo com os presentes que Deus te dá? A palavra dom significa presente, tá? Um dos significados. Como que você serve? Eu não sei profetizar, eu não sei ensinar, mas você sabe fazer um bolo delicioso. Faz esse bolo delicioso e abençoa o seu irmão. Falou, irmão, estava lá em casa e aí veio você no meu coração e eu fiz esse bolo aqui com todo amor e carinho e eu vim trazer esse bolo delicioso para você e expressar para você o amor de Deus por você. Talvez o que você sabe fazer é costurar, talvez o que você sabe fazer é administrar, não sei. Deus te deu alguma coisa que você faz. Sirva com isso. Sirva com isso. A gente recebe bênçãos e às vezes a gente não compartilha, são testemunhos, tantos presentes que Deus nos dá e são maneiras da gente servir. Então sirva. Entender a essência da igreja tem a ver com nós entendermos que os nossos irmãos são essenciais na nossa vida. Que nós existimos para servir porque Cristo nos serviu primeiro. Ele se entregou primeiro por mim e por você. Desde o início, Deus sempre quis que nós fôssemos parte da sua família, irmãos. Efésios capítulo 2 diz que nós somos parte da família de Deus. Se você conferir lá, Efésios 2,19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, vocês já não são forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Então, a igreja é essencial, porque a igreja é a família de Deus. E junto com os nossos irmãos, nós fazemos parte da mesma família. Junto dos nossos irmãos, nós fazemos parte dessa família que tem o mesmo Pai que é o nosso Deus. Então guarde isso, igreja é essencial, porque é a família de Deus. Paulo diz a partir do versículo 9 assim: o amor nessa família, para com o seu irmão, que é essencial, deve ser sincero. Odeiem, não o seu irmão, mas odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros, como irmãos, com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês. Percebe? Em vez de você querer honra para si, não, eu vou honrar o próximo. Vou honrar o meu irmão. Nunca falte o zelo a vocês, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com todos os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade, ou seja, acolham bem as pessoas, recebam as pessoas em casa,
ou em qualquer lugar, mas receba-as bem. Esse é o comportamento que nós devemos ter para com os nossos irmãos, porque eles são essenciais. Finalmente, existe uma terceira condição para que a igreja seja essencial para nós, e é que a missão precisa ser essencial. Então, para que a igreja seja essencial na sua vida, na sua família, primeiramente, Deus tem que ser essencial. O seu irmão precisa ser essencial e a missão de Deus precisa ser essencial. Até aqui, Paulo falou de como deve ser o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo, comigo mesmo e com o próximo. E a partir de agora, no versículo 14, ele começa a falar como deve ser o nosso relacionamento para com as pessoas que estão além, as pessoas que ainda não fazem parte da família de Deus. E ele diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, porque tem muita gente que não faz parte da família de Deus que te persegue por algum motivo. Abençoem-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, né? Então, veja, ele está falando isso para pessoas que perseguem, inimigo, gente que pisa no seu pé, que te odeia, que não quer ver sua cara nem pintada de ouro, que não passa junto com você na ponte. Não é para você perseguir, não é para você retribuir com a mesma moeda. Você vê a pessoa chorando, você não vai falar bem feito. Não, você vai lá e você vai chorar com a pessoa, ficar do lado dela. Estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Esse negócio de não ser sábio aos próprios olhos aqui dá uma pancada na gente na hora que a gente acha que sabe tudo na internet, né? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não é com alguns, não é com os mais legaizinhos, sabe? É com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois escrito está: minha é a vingança, eu retribuirei. Se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu não sei, isso é uma posição minha, tá? David. Eu nunca fui muito a favor desse negócio de pena de morte, de andar armado, essas coisas todas, porque quando eu olho para a Bíblia eu não consigo ver isso, né? Não consigo ver. A instrução que a Bíblia dá para o David é: ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Eu sei que isso é na hora que você está numa situação... eu já tive numa situação assim no passado, que alguém está te agredindo fisicamente, você amar a pessoa, é difícil, né? Eu lembro de uma vez que eu me envolvi, por motivos que eu não vou contar agora, numa briga feia mesmo, e a pessoa queria me matar. E aí eu pulei em cima da pessoa para me defender, como todo homem faria, eu acho. E eu lembro que eu estava enforcando a pessoa com o meu braço, e na hora, igual uma flecha na minha cabeça, o Espírito Santo me paralisou e falou: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é isso. Eu lembro que eu parei na hora e falei: Deus, então o Senhor cuida. E aí Deus resolveu a situação de uma maneira bem melhor do que a que eu estava resolvendo. Faz bastante tempo isso. Mas o que eu vejo é que nós precisamos manifestar amor para com o próximo, para com aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, aquelas pessoas que ainda não fazem parte da família. O mundo deve enxergar. O que o mundo deve enxergar quando ele olha para a igreja, quando ele olha para nós, como família de Deus? Qual que é a foto que tem que ficar gravada, impressa na mente das pessoas que ainda não fazem parte da família de Deus? É o que esse texto mostra para a gente. Eu estou lendo um livro, chama Cartas à Igreja, do Francis Chan, e um dos capítulos ele fala assim que o sonho dele, o que ele queria para a igreja dele é que quando as pessoas entrassem na igreja, elas falassem assim: mas como que esse povo se ama? Como que eles se amam de verdade, sabe? Ele queria que as pessoas sentissem isso só de chegar na porta. Um amor palpável, sabe? Sem precisar alguém ficar falando. Chegar e falar: nossa, mas como que existe amor nessas pessoas? Como que elas se amam? Como que elas têm a vida delas marcada pelo amor de Deus?
Seria maravilhoso, né? Então, se nós queremos que a igreja seja essencial, a missão precisa ser essencial, e eu estou falando de missão porque isso aqui não é só para os que estão dentro, isso aqui é para os que estão fora, para os que estão além. O que o mundo precisa enxergar são pessoas que abençoam aqueles que os perseguem, são pessoas que demonstram empatia na alegria e na dor do outro, pessoas que não tratam com diferença ou favoritismo, mas que têm a mesma atitude para com todos, a mesma atitude. Pessoas que não são dominadas pelo orgulho ou pela visão que elas têm de si mesmas, mas que têm a mesma atitude para com todas as pessoas. Pessoas que não retribuem o mal com o mal, mas que procuram fazer o que é correto e procuram viver em paz com todos, mesmo quando a pessoa tem uma visão política diferente da sua, tá? Mesmo quando ele está te xingando também, procure viver em paz. Muitas vezes a gente quer retribuir as pessoas e a gente quer... me chama muita atenção quando eu não gosto muito, né, de entrar em discussões na internet. Eu respeito quem faz, mas eu não gosto porque as discussões elas não são no campo do argumento para defender uma ideia, elas são no campo da agressão. Então isso é muito comum quando alguém expõe a posição dele, a outra pessoa, normalmente, ou as pessoas que comentam, elas não falam assim, olha, se você observar tal coisa, se você olhar isso, talvez você pense diferente, porque tal coisa mostra isso, sabe aquele argumento que a gente, né, tenta convencer? Não, é tipo assim, desculpa o que eu vou falar, mas é assim, seu idiota, por que você está pensando isso? Seu não sei quem te deu o direito de achar isso? É tudo no campo da agressão, a gente começa a colocar nomes nas pessoas que não tem nada a ver com a identidade delas. Não tem a ver com a forma como Deus as vê. A gente não vê que a pessoa que está digitando do outro lado é um ser humano que tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que eu. E muitas vezes ela até está sendo agressiva porque ela não tem o amor de Deus na vida dela. Aí, em vez de eu me deixar amoldar pelo padrão de Cristo, eu me amoldo pelo padrão do mundo, entro na onda e aí é uma maravilha, né? E o testemunho da igreja vai lá embaixo. Então, se nós queremos que a igreja seja essencial, a gente precisa ter consciência da missão. Quando você está no seu computador, nas redes sociais, você está em missão também. O seu testemunho ali é missão. É missão. Eu às vezes assisto alguns vídeos de receita e aí eu me surpreendo, né? Eu acho fantástico, você está vendo a receita lá, como fazer um bolinho de tapioca recheado com não sei o quê. E aí no final a pessoa fala, então gente, essa foi a minha receita, eu quero dizer aqui para você que Deus te ama muito, Jesus morreu por você, a pessoa começa a pregar no final do vídeo. Eu já vi vários vídeos assim, às vezes antes do vídeo, às vezes depois do vídeo. Está em missão, é um filho de Deus que está ali e ele está da forma dele pregando o Evangelho. Missão não é só falar do Evangelho, não é apenas crer no Evangelho, mas é viver o Evangelho e deixar o Evangelho fluir de você. E a missão é essencial porque a missão é aquilo que Deus está fazendo, é por causa da missão de Deus que Jesus viveu entre nós, é por causa da missão de Deus que Ele se entregou por você, Ele morreu e ressuscitou por você, por causa daquilo que Deus está fazendo. E aí isso me lembra as palavras do salmista lá no Salmo 103, versículo 8 a 13, que diz assim, o Senhor é bondoso e misericordioso, Ele não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Deus trata a família dele desse jeito. A gente sempre fala isso, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que quando a gente falha com Deus, Ele vai vir e vai quebrar tudo, e aí na verdade Ele vem, nos acolhe, nos abraça com amor e nos oferece o perdão em Jesus.
Se Deus nos trata assim, se esse é o tratamento que a gente tem de Deus, por que a gente acha que tem o direito de tratar as pessoas lá fora de maneira diferente e às vezes até dentro da família? A igreja é essencial porque somente no contexto da igreja nós podemos fazer parte da missão de Deus. Quando nós nos afastamos desse contexto da missão de Deus, quando nós nos esfriamos na missão, a vida cristã ela começa a perder o sentido. Deus começa a deixar de ser essencial, a igreja começa a deixar de ser essencial, o irmão começa a deixar de ser essencial. E as mentiras do diabo e o engano do pecado começam a fazer mais sentido para a gente do que a verdade de Deus. A vida cristã só faz sentido quando ela é vivida no contexto da missão. Lembre-se disso, guarde isso no seu coração. Se algum dia você estiver achando que não faz muito sentido servir a Deus, esse negócio de ser crente, sabe? Tem um dia que parece que bate uma coisa lá, aí você se pergunta assim, nossa, eu lembro que um dia o pastor Deide estava falando um negócio de missão, ele falou assim que a vida com Deus só faz sentido se a gente estiver no contexto de missão. Eu estou vivendo num contexto de missão, eu estou fazendo a missão, eu estou pregando o Evangelho, a minha vida transborda o Evangelho, porque se não tiver, muito provavelmente é por isso que a sua vida com Deus não está fazendo sentido. Porque Jesus nos salvou, Ele nos comprou com um propósito, e o propósito é nós vivermos a missão de Deus nesse mundo. Então, eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo hoje presencialmente, talvez aí em casa, não têm visto a igreja como essencial. Talvez até viu em algum momento e não vê mais. A igreja tem ficado em segundo plano, a pandemia tem convidado a gente a deixar a igreja em segundo plano. Eu não preciso mais de igreja, eu posso ouvir as pregações aqui no YouTube, está tudo certo. Não se engane, não é bem por aí. Porque a igreja não é só você ouvir a pregação faz parte do ser igreja, mas vai muito além. Ser igreja é a gente caminhar junto e compartilhar junto daquilo que Deus tem feito e da missão de Deus. Deus não chamou um indivíduo, Deus chamou um povo. Ele tem um povo aqui na terra com um propósito. Então não se ache o especial, o indivíduo de Deus. Você é especial junto com o povo de Deus, junto com a igreja. Nós somos filhos de Deus. Então, não deixe que a igreja se torne um segundo plano na sua vida. E se por acaso ela se tornou um segundo plano na sua vida, reveja as suas expectativas sobre a igreja. Eu comecei aqui falando sobre expectativas, né? Expectativas que muitas vezes a gente tem, que são erradas, sobre o propósito da igreja, sobre a essência da igreja. E aí eu pergunto para você, qual é a expectativa que você traz no seu coração sobre a família de Deus? Qual é a expectativa que você tem? A sua expectativa está voltada para a sua realização pessoal, para os seus desejos, vontades? Qual é o tipo de expectativa? Ou a sua expectativa está voltada para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida e aquilo que Ele está fazendo no mundo? Se a sua expectativa for viver o que Deus tem para você, experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus será essencial. Os irmãos também serão essenciais, a vida em comunidade será essencial. E com certeza, a igreja será essencial, porque é no contexto de igreja que nós vivemos a missão de Deus. Pense nisso, reflita sobre isso, ore sobre isso. E o meu desejo é que, quando a pandemia acabar, você perceba que a igreja é mais essencial do que aquilo que você achava antes dela, antes da pandemia. Enquanto a equipe de música sobe aqui, eu quero orar por você, então eu peço que você curve a sua cabeça. Ó Deus, nós sabemos que somos parte do Teu povo, porque a Tua palavra diz isso. Somos parte da Tua família, porque a Tua palavra diz isso. E é muito bom nós sabermos que somos Teus filhos. Não há por que duvidar, não há por que
não confiar, ó Deus, de que de fato o Senhor nos ama e de que esse sempre foi o propósito do Senhor. Então, eu peço, eu oro, Deus, pelo teu povo nessa manhã, eu oro por cada pessoa que está conectada conosco, aqueles que estão aqui nesse momento, para que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração novamente, ó Deus, a convicção do que é essencial nas nossas vidas, na nossa família. Que a gente não deixe o Senhor em segundo plano, mas que isso que nós afirmamos muitas vezes com os nossos lábios seja uma realidade na nossa vida. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar. Se o Senhor ocupar o primeiro lugar, nós daremos o devido valor aos nossos irmãos e nós entenderemos que é essencial viver a Tua vontade aqui. Age em nós, ó Deus. Nos quebrantamos, abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas. Não queremos ser moldados conforme o molde do mundo, mas queremos ser moldados conforme Jesus Cristo. Queremos ser aperfeiçoados a cada dia conforme a imagem de Jesus. E se há alguma coisa que a gente está fazendo, que está atrapalhando isso, que no nome de Jesus isso caia por terra. Derruba as nossas barreiras. Derruba as nossas armas. Derruba, ó Deus, todo o esforço nosso por atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos ser conforme a vontade do Senhor, conforme aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém.